Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos começando mais um debate do História em Quarentena, nessa segunda semana de discussão sobre a ditadura militar e os usos políticos da memória, e hoje abordando um tema, enfim, que vem ganhando importância cada vez maior nos últimos anos, especialmente ao longo do governo Bolsonaro, que é o tema dos militares. E embora a gente esteja numa semana sobre a ditadura, eu acho que hoje a gente vai acabar conversando um pouco mais sobre, na verdade, os militares no pós-ditadura, né? Tanto durante a transição quanto ao longo da democracia. E para essa conversa aqui comigo hoje, eu tenho, enfim, o prazer de estar com a Anaís Passos, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e o Eduardo Costa Pinto, que é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria agradecer muito a Anaís e Eduardo pela presença. E, enfim, para quem está chegando agora, o História em Quarentena é um projeto de divulgação científica que está no ar desde final de março. Agora já estamos caminhando para o final do projeto, mas a gente, ao longo aí de vários meses, tentou debater com especialistas, militantes, professores, uma série de temáticas, e agora, enfim, indo aí para o encerramento, como eu disse antes, com esse debate sobre a ditadura. Para quem quiser assistir os programas anteriores do História em Quarentena, está tudo no nosso canal do YouTube ou então no nosso site. Bom, indo logo para a primeira pergunta, recentemente a Flávia Lima, que é uma jornalista e ombudsman da Folha de São Paulo, ela publicou um artigo bastante interessante criticando a forma pela qual os jornalistas vêm abordando essa temática, né, das relações civis militares, a presença dos militares no governo. Eu queria que vocês comentassem um pouco o que vocês avaliam, não da forma como os jornalistas vêm abordando o tema, mas a forma pela qual os cientistas sociais, os acadêmicos, os intelectuais vêm olhando para essa relação, não só pensando a relação do Bolsonaro com o governo, mas propriamente as relações civis militares no Brasil ao longo da nova república, ao longo da democracia. Anaís, pode começar? Claro, então, olá a todos, obrigada ao Lucas pelo convite, também um prazer conhecer o professor Eduardo. Sobre essa primeira pergunta, eu tenho uma formação na ciência política, então a minha resposta é a partir dessa perspectiva. Então, os estudos sobre relações civis e militares no Brasil, eles têm um grande histórico, a gente tem historiadores bem reconhecidos como o José Murilo de Carvalho, Nelson Werneck Sodré, que já vão estar abordando essa relação entre os militares e a política a partir do século XX. E na ciência política, o estudo sobre as relações civis e militares ele vai ser consolidado durante aquele período das transições de regime, né, que vai ter então o fim dos regimes autoritários, que vai ser conhecida a terceira onda, e a gente vai ter a consolidação das áreas de estudo na ciência política que denomina assim, nomes assim, perdão pelos nomes mais técnicos, né, mas da transitologia e da consolidologia, ou seja, verificar se os países eles tinham de fato realizado uma transição de regime do regime autoritário para o regime democrático e, por outro lado, identificar o grau de consolidação desses regimes, ou seja, se aqueles que haviam governado esses países por décadas, os militares, retornariam ou não ao poder. Aí, na ciência política, a gente pode, assim, de maneira bem, talvez simplista, dividir as análises que vão se desenvolver a partir, então, dos meados dos anos 80, 90, entre aqueles mais otimistas e aqueles mais pessimistas sobre a transição de regime no Brasil. E aí talvez os autores mais clássicos, assim, que se afiliam a essa abordagem pessimista vão ser o Jorge Zaverucha e o Samuel Alves Soares,
que vão, por exemplo, o Zaverucha vai afirmar que o Brasil, durante o regime do Itamar Franco, ele estava sob a tutela dos militares, ou seja, que os militares ainda exerciam um poder, ainda que não tivessem um poder, exerciam um poder de fato. E aí a gente vai ter autores muito brasilianistas, né, mais estrangeiros, como a Wendy Hunter, que vão falar que, na verdade, conforme a democracia se consolida, conforme os políticos eles buscam garantir o voto dos eleitores, eles vão se distanciar das demandas dos militares, os militares já seriam tigres de papel, ou seja, já teriam perdido o poder. E aí, eu diria que dentro da ciência política, o estudo dos militares ele vai perder uma certa centralidade conforme a democracia se consolida e vai ficar mais assim nos bastidores, né? A gente vai ter na Unpox, né, nesse congresso anual das ciências sociais, vai ter um GT sobre Forças Armadas, Estado e Sociedade. E em 2005 vai ter a fundação então da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, né, que é a ABED. Isso em 2005, na onda vai ter a publicação do livro branco de defesa, da Estratégia Nacional de Defesa, que vão ser todos documentos que vão, digamos, cristalizar vão ser símbolos de uma etapa das relações civis e militares, onde havia um respeito, né, à alternância das forças políticas, e com isso a gente já estava um pouco mais assim, otimista sobre o grau de consolidação da democracia. Se a gente pensasse, né, quem estudava militares em 2005, 2007, 2008, que em 2020 a gente estaria falando sobre possibilidade de golpe, né, etc., a gente pensaria que estaria louco, né? Mas aí acho que já só o próprio tom do debate hoje acadêmico ele revela que houve uma degradação. Então, assim, em termos de avaliação, né? A avaliação da produção acadêmica, acho que é um debate assim um pouco delicado, né, assim, de fazer essa avaliação, porque eu mesmo sou dessa área, mas eu diria que os estudos sobre militares em geral eles enfrentam alguns desafios. O primeiro desafio é que as Forças Armadas são uma instituição hermética pela própria natureza da função, né, que é a função da defesa externa. Então é difícil estudar Forças Armadas, tem todo um trabalho assim meio diplomático de negociação de acesso à instituição, né, de conseguir uma confiança daqueles que a gente vai falar que são os guardiões, né, na literatura mais sociológica, os guardiões das instituições. E, ao mesmo tempo, acho que tem um papel uma iniciativa por parte de representantes das Forças Armadas de conseguir de fazer com que os acadêmicos sejam muitas vezes os porta-vozes das instituições. Então também tem um trabalho assim mais de sedução, né, dos acadêmicos. E aí então mais o paradoxo que eu queria colocar é que por um lado as Forças Armadas são instituições que para estudar precisa ganhar confiança, precisa ter uma certa proximidade. E, por outro lado, isso pode colocar certos dilemas para a própria liberdade de pensamento que é própria do trabalho acadêmico. Então, isso coloca como manter uma certa distância crítica em relação às Forças Armadas é difícil, porque se tu é muito crítico, tu não tem acesso ao teu, digamos, objeto de estudo, e se tu tem uma certa proximidade, tu acaba perdendo essa criticidade. Mas, assim, só para encerrar, que eu acho que eu já me alonguei muito, eu queria dizer que no Brasil, em geral, se a gente compara com outras forças armadas, assim, sei lá, pega México, pega Venezuela, né, pesquisadores que trabalham sobre outros países, não é das instituições mais fechadas. Os pesquisadores têm acesso às instituições, ainda é uma possibilidade a gente conseguir entrevistar militares da ativa sem que precise de uma autorização formal do superior, enquanto em outros países isso é praticamente impossível, tá bom? Mas aí eu já encerro aqui meu comentário. Eduardo, eu vou passar a bola para você. Acho que a Anaís deu um panorama bastante denso e importante para a gente, enfim, dessa produção acadêmica ao longo do tempo. Queria que você comentasse, claro, como você achasse melhor o tema, mas adicionando um ingrediente à pergunta, que é o seguinte: você tem tido um papel também de atuação no debate público em relação a esse tema, né?
ao mesmo tempo que outros intelectuais, outros pesquisadores, outros cientistas sociais têm sido chamados a comentar também essa questão aí cada vez com mais frequência no âmbito dos jornais, da imprensa, etc. Eu queria que você pudesse adicionar também uma reflexão sobre esse ponto na sua resposta, assim, como você tem visto essa visão mais pública, digamos assim, dos intelectuais em relação aos militares. Em primeiro lugar, Lucas, boa tarde, obrigado pelo convite. Também é um prazer conhecer a professora Anaís. E eu vou, até para os nossos espectadores aqui, até contar um pouco da minha trajetória. Eu sou professor de economia, no Instituto de Economia da FRJ, e trabalho na área de economia política, né, e economia brasileira. Até diferente da professora Anaís, eu não sou um estudioso da questão militar ao longo da minha trajetória. Na verdade, nos últimos 3 anos é que eu avancei nos estudos sobre a questão militar. E por quê? Até para o Lucas e os espectadores entenderem. Porque, na verdade, eu estudo bloco no poder, Estado e economia brasileira. E foi ficando evidente para mim nos últimos 3 anos que os militares voltaram à política. Acho que esse é um ponto central para a compreensão desse fenômeno atual. E aí a professora Anaís colocou um ponto que é importante, é o quanto o seu objeto de estudo, por não ser meu objeto histórico de estudo, talvez ter me permitido, nesse momento, ter um olhar, né, com maior distanciamento desse efeito. Eu vou explicar isso porque na minha resposta. Tá? Isso também me levou, a partir desses estudos, a me aproximar de alguns pesquisadores que eu queria destacar aqui, que tem me influenciado e, ao mesmo tempo, em conversas e diálogo. Então, o professor pesquisador Manuel Domingos, o João Martins, o Hector Sanches, todos esses pesquisadores já estudam há muito tempo e eu tenho interagido bastante com eles nesse debate. E algumas dessas ideias vão estar fundamentadas nesse processo. Por que eu estou querendo ressaltar isso? Tá? Porque se a gente olhar o que é a trajetória do militar, né, no Brasil, ao longo do século XX, ele é marcado, né, vamos dizer assim, por alguns elementos que o caracterizam. A professora Anaís deixou isso muito claro, que é a discussão de dois principais autores, né, historiadores, inclusive, né, o Werneck, né, e o Murilo de Carvalho, e que vão discutir a questão da presença militar no Brasil durante o século XX, e que aqui eu acho que a gente precisa compreender qual é a característica específica das Forças Armadas no Brasil. É o que o Manuel Domingos vai chamar de um trilema, né? Que os militares, ao mesmo tempo, eles têm uma dificuldade de qual dessas funções objetivos eu vou seguir. E por que eu estou ressaltando isso? Como a Anaís comentou, a questão das Forças Armadas estão associadas à defesa externa, em quase todos os países. Mas se a gente olhar a nossa trajetória, né, as Forças Armadas brasileiras, em vários momentos, em vez da defesa externa, ela operou como poder de polícia. Ou mais ainda, também como poder político. Né? Se a gente olhar o que é a trajetória de 30 para cá, né, antes de 30, na formação da República, o que é a transição para a República, a questão militar é central, o Deodoro, depois ao Floriano, e como nessa articulação com oligarquias regionais você tem a transição para a República. E se você olhar o que é o tenentismo na transição do século XIX para o XX, que naquele momento com a dimensão progressista na questão militar, e progressista associado à ciência, à indústria, ao desenvolvimentismo e, além de tudo, uma profunda crítica às oligarquias estabelecidas naquele momento. Né? E por que eu estou ressaltando isso? Porque a chegada ao poder do Getúlio, né, as pessoas às vezes esquecem disso, é fortemente apoiada e tem como elemento central o apoio das Forças Armadas. Observe, a chegada do Getúlio, que é um golpe, né, a saída do Getúlio em 45 é por pressão militar, e depois de 45 os 2 candidatos a presidente são militares. Né? E a volta do Getúlio depois, e mesmo no JK, você teve vários movimentos antes de 64 tentativa de golpe militar. E que vai se concretizar em 64 com um golpe militar, e aqui eu queria ressaltar isso, com um golpe militar empresarial. Acho que a historiografia já tem mostrado isso muito claramente, e que está associado à ideia do quê?
de um apoio profundo do segmento empresarial e parte da sociedade. Aí você vai dizer, nesse sentido, a questão da defesa, mas a questão da política, ou seja, a politização dos quartéis, tá, estão associados na trajetória histórica dos militares brasileiros. Né? Se você pensar do tenentismo, até basicamente 85. Né? E por que eu estou ressaltando isso? Porque mesmo essa dimensão do poder, da questão da política, o projeto militar, que sempre foi marcado pelo autoritarismo, tá? É evidente, mas associado o desenvolvimentismo e o nacionalismo. Né? Observe que isso, e o auge desse projeto nessa linha é o governo, se você pensa, tem um debate, mas é muito claro que é o governo Geisel. Né? Tinha algum grau de busca de autonomia, relativa, mas de autonomia. Ao mesmo tempo, um projeto que está associado à questão do desenvolvimento científico, observe bem, e da ciência. A pós-graduação é forjada, é estruturada durante o regime militar. O mestrado, doutorado, a CAPES, a NPq. Né? E por que eu estou ressaltando isso? Porque isso, se você pensar, induziu a boa parte dos analistas no período recente a ideia de que os militares estariam seguindo, nesse retorno à política, essa mesma trajetória, né, de 30 a 85. Né? E mais ainda, os estudos meio que, como a professora Anaís ressaltou, diminuiu o impacto, diminuiu a importância nessa transição de 85, e aí esse debate da ciência política eu acho muito interessante. A transição de 85, eu vou muito mais na linha do Avellucci e também que a professora nos trouxe mais do Kodato, que é também na área de ciência política, lá na Universidade Federal do Paraná, né? Que sim, foi uma transição tutelada. Não por acaso eu queria ressaltar a incorporação do artigo 142 da Constituição, que é um artigo extremamente complicado. E por que complicado? Porque atribui às Forças Armadas a ideia da defesa da ordem nacional. E o que é o conceito de ordem nacional, pelo amor de Deus, Luca e espectadores? A ideia de ordem ele tem um nível de abstração, e mais do que isso, tem um nível de ideia de moralidade, ou seja, de bem comum, que é muito difícil você mensurar. O conceito aí de ordem nacional pode ser muito diferente o seu, Lucas, do meu, ou de quem está assistindo. Né? Então você arvora de um grau de subjetividade e que dá uma força e um poder enorme às Forças Armadas. Isso tem a ver com o debate na configuração da Constituição, e que sim, as Forças Armadas, naquele momento, impuseram esse artigo num debate interno. E por que eu estou ressaltando isso? Sei que estou me alongando, mas acho que é importante fazer essa trajetória para chegar até vamos dizer assim, o artigo da Ombudsman da Folha de São Paulo. E por quê? Porque você teve uma transição, mas aí, principalmente a partir dos anos 80 e 90, os militares eles vão perder status social no seu papel, eles deixam de ter a dimensão política, eles deixam de ter uma dimensão de poder de polícia, e eles deixam de ter um papel pouco significativo na questão de defesa externa, dada a nossa configuração. Né? E, aparentemente, os analistas acharam que você continuaria com esse mesmo padrão anterior na formação, na doutrina militar, associada à questão da ciência, da tecnologia e do desenvolvimentismo. E acho que hoje fica muito claro que isso teve uma ruptura nesse processo. Primeiro, e aí os anos 90 reforçam a continuidade dessa transição, no sentido de perda de legitimidade dos militares. Os militares, aí tem uma pesquisa que virou livro, que agora me falha a memória, um livro de 2012, que é a Construção da Identidade do Oficial do Exército Brasileiro, que é uma dissertação de mestrado do Denis de Miranda, né? Que foi realizado na PUC-Rio, ele é militar, e que fez uma pesquisa com formato pela mão, né? Que a sensação dos militares é que eles não deixaram de ser privilegiados, deixaram de ter um status social, e mais do que ainda, na iminência de risco, os militares poderiam voltar a atuar na política. Isso é uma pesquisa realizada em 2012. Né? Ou seja, tem toda uma configuração de uma perda de status social
e, ao mesmo tempo, um desejo de volta à dimensão da política. Tá? E aí muitos vão dizer, mas Eduardo, então, eu sei que estou me alongando, mas é porque acho que essa passagem aqui é importante, pelo menos do que eu vou desenvolver depois. O preâmbulo e a questão toda mas Eduardo, e aí, nesse sentido, por que os militares voltaram? Porque não há dúvida hoje, né, que os quartéis estão politizados. Não há dúvida. Alguns vão se perguntar, tinha um projeto? Não tinha um projeto? Tinha um projeto de retorno como foi em 64? Porque se você pensar, o 64, né, o golpe militar, ele está sendo construído e configurado desde 30. Com um projeto desenvolvimentista, industrializante, que é corporativo também das Forças Armadas, produzir siderurgia, também criar as condições para produzir, tá, uma indústria bélica, de armamento. Ou seja, tem a questão importante que é a oferta de armamento, a demanda de armamento e a capacidade de construir armas no espaço territorial. Então, o projeto desenvolvimentista, na questão da indústria, na questão, também se conecta com um projeto corporativo. E aí a questão que me perpassou e que, inclusive, a minha hipótese que eu acho importante nesse momento é entender que, pelo menos na hipótese que eu tenho levantado nos últimos tempos, a volta dos militares à política é uma volta que é muito mais fruto de um caos institucional, de uma profunda crise econômica, política e institucional em curso desde 2015. Não por acaso, essa discussão sobre intervenção e golpe, como a Anaís bem comentou, que seria uma loucura se a gente voltasse 10 anos no tempo, ela é colocada na mesa desde novembro de 2017, pela fala do atual hoje vice-presidente, né, o general Mourão, na maçonaria. É ele que vai falar sobre a possibilidade de intervenção militar se as instituições não coibirem a corrupção. O Vilas Boas, à época, depois de uma chiadeira enorme de parte da sociedade, vai ao programa do Bial e diz que o Mourão é um bom soldado e que a questão da corrupção e da crise institucional ou da crise psicossocial seria resolvida com a eleição. E ele vai dizer, o que o Mourão quis dizer com o dia D é a eleição. E mais ainda, e os militares, enquanto instituição, entram no projeto Bolsonaro em 2018. E, Eduardo, você não está sendo muito forte dizendo que a instituição entra no projeto Bolsonaro? Entra, porque o Twitter do general Vilas Boas, em 2018, na véspera da votação do HC do Lula, naquele momento o candidato com capacidade eleitoral enorme, um Twitter do comandante das Forças Armadas, porque o comandante ele representa a instituição. E eu isso aprendi muito claramente. Nas Forças Armadas, no Exército, na Aeronáutica Marinha, quem fala pela instituição é o comandante, uma instituição que é marcada por hierarquia. E ali quem falou foi a instituição, atuando politicamente nesse processo. Só que os militares, o alto comando, eles achavam que iam sim tutelar e comandar o Bolsonaro. Esse que é o ponto. Esse que é o grau de tensão. Mas, aí eu queria ressaltar, ao mesmo tempo, né, e aí para não avançar muito, mas depois eu volto nesse ponto mais para frente, ao mesmo tempo, essa visão e esse elemento foi induzindo aos analistas e uma parte enorme da imprensa, quando o Bolsonaro chegou ao poder, que o que existia eram as Forças Armadas, o Exército, aquele racional, aquele que tinha um projeto científico, aquele que estava associado à estrutura e ao pensamento militar, né, dos anos 30 aos anos 80. E o pensamento militar e a doutrina militar mudou nesse período. Acho que aqui é importante. Ele permaneceu com alguns elementos, mas mudou. E eu vou depois, talvez, explorar isso mais, Lucas. Então, você criou uma falsa ideia de que tinha ala, e aí, para chegar na reportagem da Folha, que tinha uma ala racional, que seria os militares, que era o núcleo de governo, e tinha uma ala ideológica, que seria o clã Bolsonaro, apoiado no Olavo de Carvalho, apoiado na ideia da extrema-direita norte-americana, que aí eu vou focar principalmente nos paleoconservadores, e que seria uma ala que acreditava no marxismo cultural, e você teria uma ala racional. Tá? Ilusão, e a ilusão só caiu agora, porque parte da interpretação dos militares sobre a questão dos problemas do Brasil, e por isso eles voltaram à política, um dos diagnósticos o problema do Brasil seria a corrupção,
O problema do Brasil seria a volta da esquerda ao poder desde os anos 80, e isso ele está juntando esquerda do governo Sarney ao governo FHC ao governo Lula. Depois a gente volta nesse ponto. Logo, eles reatualizaram o anti-esquerdismo deles, que é marcante desde a intentona comunista de 35, e o anti-esquerdismo virou o quê? O anti-marxismo cultural. Eles acreditam nisso. Então, tem elementos muito mais de proximidade do Bolsonaro no sentido ideológico do que as pessoas imaginavam. E, por isso, parte dessa questão da questão científica, da questão, foi para o espaço, né? Foi para o espaço, porque você incorporou essa dimensão, né, do marxismo cultural como inimigo interno, né, do projeto de país. E aí eles entraram na política achando, olha, eu tenho que combater o inimigo. Quem é esse inimigo? É o nosso problema? O marxismo cultural, o inimigo interno. Observe que isso é uma característica da extrema-direita norte-americana, só que com uma especificidade. O inimigo não é o estrangeiro, mas o interno. Mas essa é a característica militar brasileira. O inimigo de 64 era o quê? Os comunistas, ou o trabalhismo, que era um perigo. Né? E, nesse sentido, e aí, para fechar, para voltar para outros pontos, a discussão da jornalista da Folha de São Paulo alerta para isso, a forma de cobertura como foi feito, e me parece que também uma boa parte dos analistas ainda olhavam para a questão dos militares, e aí reforçando o que a professora Anaís comentou, a dificuldade de acesso à informação, e mesmo que tinha acesso, olhava o objeto a partir da indução que os militares fizeram, ou seja, a ideia de que a sociedade civil estaria influência dos militares caiu por terra, era muito mais os militares que colocavam a visão do que eles gostariam que a sociedade civil tivesse deles. E é por isso que é muito difícil realmente pesquisar o objeto militar, só que nesse momento vai ficando explícito, por quê? Porque como eles politizaram, os quartéis politizaram, e eles têm hoje o cenário, estão visíveis no holofote da crítica social, fica visível, né? Fica muito mais explícito e visível as suas posições, que me parece que já estavam lá nas falas de boa parte dos militares do alto comando em 2018, principalmente do general Vilas Boas, que o tempo inteiro vai falar do politicamente correto, que é o problema do país, e o politicamente correto é um conceito amplo, mas é muito utilizado pela extrema-direita norte-americana, que seria equivalente ao marxismo cultural. Desculpe prolongar, Lucas, nessa primeira resposta, mas ela abre caminhos para as próximas perguntas que estão por vir. Com certeza abre, acho que a gente vai voltar a vários dos temas que você colocou aqui. Antes de avançar para alguns deles, tem uma outra questão que, enfim, também dialoga com alguns dos elementos que vocês dois já trouxeram. A gente sabe que o anticomunismo nas Forças Armadas, ele é de longuíssima duração, né? Ele tá presente há muito tempo, e, enfim, a gente sabe que também o golpe de 64 e a ditadura promoveram um expurgo, né, entre os militares, que, enfim, acho que favoreceu uma certa homogeneização do pensamento, do conservadorismo, né, das Forças Armadas, e a gente sabe que por essas e outras razões, a visão dos militares em relação ao Lula e ao PT sempre foi, enfim, de vê-los como uma ameaça, como um perigo desde a sua criação, né, desde da transição para a democracia. No entanto, a gente sabe que ao longo dos governos petistas, né, a gente está falando de mais de uma década, houve uma possibilidade de relação, inclusive algumas ações que pareciam apresentar algum tipo de convergência entre os interesses. Então, pensando, por exemplo, no caso do Haiti, né, mais recentemente, esse antipetismo voltou a explodir com uma força, enfim, muito evidente. Queria perguntar para vocês um pouco sobre isso. O que na avaliação de vocês, o que possibilitou essa boa relação durante algum tempo e o que foi minando essas bases de convivência? E tem um ponto aqui que é mais específico, que queria que vocês abordassem, se vocês acharem que vale a pena, que é o papel da Comissão Nacional da Verdade nesse processo, né? Enfim, a gente está falando numa semana que tem como tema central a discussão sobre a ditadura, e alguns pesquisadores têm explorado um pouco essa hipótese de que a Comissão Nacional da Verdade teria tido um papel bastante relevante para, de certa maneira, afastar de vez, né, as Forças Armadas do PT, especialmente da presidenta Dilma.
Recentemente tem uma fala do Etchegóin, que depois viria, que na verdade é uma fala recente, então já depois dele ter saído do cargo enfim, chefe do GSI durante o governo Temer, em que ele fala com todas as letras sobre isso, né? Ele fala como a CNV teria tido um pouco esse papel de implodir, talvez, as relações entre a presidenta Dilma e os militares. Queria, então, que vocês pudessem abordar, sei que acabou ficando uma questão longa, mas vocês também fiquem à vontade para abordar a partir de onde vocês acharem mais interessante. Anaís? Sim, olha, não, Lucas, eu achei ótimas suas questões, assim, são questões bem de acadêmico, né? Então dá pra gente, tipo, falar horas sobre elas, porque elas abrem, assim, linhas de questionamento bem amplas. Então, sobre essa tua questão, eu não vou abordar precisamente a questão do anticomunismo, né? Porque eu acho que eu nem tenho tanta propriedade, talvez o professor Eduardo possa abordar depois, mas em relação à questão do que a gente chama na ciência política do controle civil, ou seja, a capacidade das autoridades que foram eleitas de maneira democrática de cercear o comportamento autônomo dos militares e de alguma forma subordinar eles às políticas que forem sendo decididas. E eu, assim, na minha perspectiva, houve avanços no controle civil sobre os militares desde 1995, apesar da transição lenta e gradual, né? Por exemplo, houve, né, como o professor Eduardo colocou, houve o afastamento dos militares das decisões políticas. Nós tivemos, apesar de todo o lobby militar, durante a Constituinte de 88, nós tivemos a criação de um Ministério da Defesa em 99, ainda que tardio, e esse Ministério da Defesa, até, se eu não me engano, 2017, ele era, conforme tem que ser, ele era encabeçado por civis, e, em certo nível, havia um respeito às regras do jogo democrático, ou seja, houve, de fato, no Brasil, alternância, né, entre PSDB e PT, que eram forças políticas, de certa maneira, opostas. Além disso, também, nos anos 90, os militares, em geral, eles vão perder o seu status e vão perder relevância. Isso vai se refletir numa diminuição dos gastos militares, como vai ser o caso de diversos países da América Latina. E aí toda essa questão que o professor Eduardo colocou, né, da renovação dessas operações da garantia da lei da ordem, que de alguma maneira vão dar uma nova razão, assim, de ser para as Forças Armadas. Além disso, eu acho que é importante destacar que existe, ainda que seja talvez iniciante, mas existe uma interação entre civis e militares nas escolas militares, na ECM, na ESG. Houve um recrutamento de professores civis nessas escolas, o que vai permitir uma renovação do pensamento dentro da instituição. Então, assim, em resumo, um tenente-coronel de hoje não tem o mesmo pensamento de um tenente-coronel da Guerra Fria dos anos 60. Não obstante, então, esses avanços, né, que eu estou salientando, a gente viu como foi rápido isso que a gente está falando, desse retorno dos militares à política, né, dessa degradação que o professor Eduardo também colocou, do controle civil-militar. E aí a gente fala assim, que dá para testar a maturidade de uma democracia, né, quando a gente coloca os interesses dos militares em jogo, ou seja, aquela ideia que eu estava falando anteriormente da transição, né? Então, ver se de fato quem estava liderando o regime autoritário está obedecendo à sociedade civil, está obedecendo aos políticos. E isso aconteceu com a Comissão Nacional da Verdade. Mesmo que a Comissão Nacional da Verdade não foi a fórmula que estava sendo defendida, né, pelos setores da sociedade civil, talvez o Lucas depois pode comentar melhor, que lutaram historicamente por justiça e reparação, houve a criação de uma Comissão da Verdade, e esse evento gerou o que eu definiria assim, um enorme ressentimento com a velha guarda, né, daqueles envolvidos com o regime militar. Então, a gente vai ter, por exemplo, o general Santa Rosa, que era o diretor do Departamento de Pessoal do Exército, ele vai se demitir. E ainda quando se colocava a possibilidade da Comissão Nacional da Verdade também ter um caráter de punir, né, os violadores, torturadores, o Nelson Jobim, que era o ministro da Defesa da época, e os comandantes militares
ameaçaram a demissão. Parte dessa turma da velha guarda, né, a gente já vai colocando assim para o momento presente, ela foi encabeçada pelo Mourão. O Mourão, nosso atual vice-presidente, ele foi o presidente do Clube Militar, e o Clube Militar é uma espécie de um sindicato dos oficiais da reserva, que historicamente o Clube Militar ele esteve envolvido em lutas políticas. Nos anos 60 tinha aquele debate entre aqueles militares que defendiam uma independência dos Estados Unidos e aqueles que eram mais da ala entreguista. E o Clube Militar parece que ele está meio que voltando à cena, né? Com essa turma da velha guarda, que a gente estava comentando antes, né, Lucas? Que voltaram de alguma forma à política. Além disso, eu acho que tem para explicar, né, essa mudança que tu falou, Lucas, assim, acho que também tem uma questão de geração, né? Porque os militares hoje que estão ocupando postos políticos, por exemplo, quem está encabeçando o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, é o general Heleno. Ele entrou ali na MAN no início dos anos 60, se não me engano, foi 63 ou 64, e outros desses militares, eles se formaram durante a ditadura militar, né? Então, assim, aí, já colocando de novo, assim, talvez espero que a audiência não ache muito chato, né? Mas já te colocando um pouco umas questões teóricas que eu, como quem estuda essas questões, me vem à cabeça. Isso demonstra como é necessário o que a gente fala que é uma convergência, né? Ou seja, ok, a gente precisa separar, tirar os militares da política, né? Deixar que eles se encarreguem das questões de defesa, que é a função principal em qualquer país. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que o mundo militar e o mundo civil eles compartilhem certos valores democráticos. Sem esse conjunto básico de premissas democráticas, é muito difícil que a gente afirme que houve uma transição plena, né, do regime democrático, do regime autoritário para o regime democrático, porque nenhum político, digamos, ousou, né, modificar a formação desses militares. Então, assim, ao mesmo tempo que eu falo que a cabeça do militar hoje não é a mesma da cabeça de um militar durante a Guerra Fria, porque, bom, o contexto mudou, né? O contexto do país, o contexto do mundo. É certo que a gente não mexeu nessas questões de educação, de formação militar, que numa democracia consolidada elas cabem à corporação, ou seja, são realmente as Forças Armadas que vão lidar com isso. Mas um país que tem um histórico, né, que até o Eduardo estava falando, de um ativismo na política, que tem um histórico de um regime autoritário, precisaria ser feitas reformas nesse ensino, que não foram feitas, né? E aí eu acho que parte dessas omissões em relação a alterar a educação nas escolas militares, a gente está vendo os resultados, né, dessas omissões. Eduardo? Vamos lá. Eu vou falar um pouco desse anti-esquerdismo e voltar também para a discussão recente da Comissão da Verdade. Em certa medida, eu acho que tem esse fantasma do anti-esquerdismo, ele paira, tá? A doutrina, o pensamento militar, de uma forma ao mesmo tempo revisitada e ao mesmo tempo permanente. Isso vai dizer, que história é essa? Eu estou dizendo que tem uma coisa do fantasma permanece vivo desde 1935. Só que ele vai tomando características diferentes a cada momento histórico. Porque, não por acaso, ainda em 2018, o Vilas Boas vai falar, nós estamos fazendo uma releitura histórica das Forças Armadas e precisamos rever os eventos de 35, a gente está falando de 18 para 35, ele não falou aquilo por acaso em 2018. Né? Se você pensar o que é o anti-esquerdismo em 64, ele vai justificar o golpe de 64. Ele vai justificar, e aí eu queria entrar nesse ponto, que eu acho que tem o anti-esquerdismo histórico em 35, porque exatamente está associado à ideia do movimento da intentona, que é chamada intentona de forma pejorativa, mas ali tem uma quebra, vamos dizer assim, da hierarquia militar, e isso assusta muitos militares.
Porque o fundamento central na questão militar é a hierarquia. E ali, como foram oficiais que quebraram essa hierarquia no sentido comunista, os militares vão achar, na sua interpretação histórica, que ali é o primeiro movimento, a primeira atuação do movimento comunista internacional no Brasil. Aí você vai dizer assim, Lucas, você poderia dizer, mas pelo amor de Deus, o movimento comunista internacional tem até sentido lá atrás, tem até sentido até 89, mas os militares não acreditam nisso mesmo hoje, mesmo com o fim da Guerra Fria. Aí eu vou dizer, por incrível que pareça, a minha hipótese é que sim, eles ainda acreditam no movimento comunista internacional. Eu vou citar um livro que foi reeditado, que é de um general, que aparentemente não era tão influente assim nas forças, tá? Mas que é o livro do Avelar Coutinho, O Caderno da Liberdade, e que ele vai reatualizar esse anti-esquerdismo a partir da ideia do marxismo cultural e do gramscismo, ou seja, do novo inimigo, da nova esquerda. E acho que essa reatualização passa por acho que tem dois elementos para pensar esse esquerdismo recente das Forças Armadas Brasileiras, né? Tem um eixo que é antigo, que é um texto do João Martins, um texto de 2007, vai alertar sobre a influência da teoria revolucionária, isso o João me comentou, da doutrina, porque ideologia e doutrina existem diferenças para a questão militar. A ideia da doutrina no militar está muito associada a um foco específico, um objetivo específico, uma estratégia específica. A doutrina da teoria da guerra revolucionária, né, que é uma doutrina militar francesa que é aplicada para a questão da Argélia, mas não só da Argélia, mas também, e os franceses estavam pensando no quanto eles perderam na questão da Indochina, tá? E que está associada a nova forma de guerra, está associada a que lógica? Não a guerra convencional, mas a guerra contra, vamos dizer assim, os terroristas. Naquele caso, eram os movimentos independentistas da Argélia e que eram movimentos estruturados a partir de guerra de guerrilha. Né? E eles vão ressaltar, né, dentro dessa doutrina francesa, a importância, né, da atuação psicológica, da atuação no campo civil para vencer o seu inimigo. A lógica usa as armas do meu inimigo para vencer o meu inimigo. E nesse texto do João Martins, e não só, e vários outros pesquisadores, vão argumentar que isso passou a ser utilizado como uma doutrina das Forças Armadas para combater, né, os movimentos guerrilheiros brasileiros, a luta armada no Brasil, e mais ainda, que isso permaneceu vivo no pensamento do anti-esquerda brasileiro, e o general Avelar Coutinho traz esse elemento reatualizado com a outra perna. Qual, para mim, é a outra perna desse pensamento desse anti-esquerdismo? A questão da extrema-direita norte-americana, que vai ter uma influência importante nos anos 80, e eu vou aí já dizer que o Olavo de Carvalho vai muito mais copiar parte dessas ideias da extrema-direita norte-americana nos anos 80. Aí eu estou falando que vai de uma extrema-direita paranoica, do marxismo cultural, né, que são os paleoconserves, e aí tem um pesquisador, que é William Lind, né? Esse William Lind também vai ser referência do pensamento militar norte-americano. Ele, junto com outros militares, vão cunhar o termo guerra de quarta geração, que é o antecedente da chamada guerra híbrida atual, né? Que está dentro do debate da doutrina norte-americana, e mais ainda, esse pensamento vai ganhar força enorme na doutrina norte-americana a partir dos anos 2000, com a chegada ao poder do Bush filho, né? E também com a questão da doutrina da guerra contra o terror. Ou seja, os inimigos agora não é a guerra convencional, eu tenho que desestabilizar o seu inimigo com esse processo. Então, isso vai sendo reatualizado no sentido da doutrina, e isso vai. Só que a diferença aqui no caso dos Estados Unidos e do caso francês lá nos anos 60, o inimigo era o externo. Por isso que nesses documentos da doutrina francesa, a luta era contra. É muito impressionante a proximidade. A luta era contra, né, o pensamento não cristão, ateu, né, e nacionalista anti-Ocidente. E como isso retorna na luta agora da sociedade cristã ocidental, que é um livro, e observe, porque não chegou aqui, mas é um livro que eu revisitei, que tem a ver com um livro dos anos 80, chamado
Alan Boone, né, que é um professor que foi de Chicago, foi de Yale, um livro que virou best-seller nos anos 80, que chama-se A Decadência do Ocidente, que ele vai fazer uma análise sobre a questão como os valores ocidentais estavam em decadência e quais eram os efeitos disso sobre o pensamento, sobre a universidade, sobre a academia nos Estados Unidos. Né? Esse livro virou lista de mais vendidos do New York Times nos anos 80. E é impressionante que a contracapa desse livro é quais os problemas dessa decadência? O rock and roll. Tem uma subseção que é o problema dessa decadência é o Mick Jagger. Né? Esse livro é citado, ele é referência bibliográfica nos cursos do Olavo de Carvalho. Aí você está falando, Eduardo, mas por que você está puxando isso? Porque acabou de sair uma matéria, eu estava aqui voltando, e aí é importante que o que a Anaís comentou, na formação. A despeito de alguns desses militares, eu acho que a gente tem que ter cuidado aí, que vocês falaram da separação da geracional, porque eu acho que a questão dos oficiais de pijama influencia as novas gerações. Uma parte dessas novas gerações, mesmo com o fim da Guerra Fria, hoje acha que tem uma nova Guerra Fria. Só que a nova Guerra Fria que está associada entre valores ocidentais versus valores orientais, versus a defesa da família, dos valores cristãos, versus dos valores do Oriente, né? Ou seja, é uma reatualização no debate dos anos 50 e 60, e isso que é muito assustador, porque é uma volta do passado, sendo que agora, se naquele momento já era difícil dizer que tinha uma força comunista do Brasil, mas existiu, né? A União Soviética, existia uma força do Partido Comunista e existiu a Revolução Cubana. Agora, trazer isso para o momento presente, que é assustador, e aí eu queria reforçar, tem a ver também com a formação. Um dos livros, e aí saiu em notícia do UOL e na Folha, um dos livros adotados na formação da MAN, né, é um livro chamado A Corrupção da Inteligência, que é de um olavista. E que vai fazer essa discussão do marxismo cultural, que vai fazer a discussão do inimigo. É como se fosse o seguinte, é por isso, que aí tem até a ver com o que foi a pergunta anterior, por isso que o inimigo vira o professor universitário. Por quê? Porque ele é o disseminador da ideia da transformação, da ideia quando ele fala da desigualdade, quando ele fala dos movimentos sociais, quando ele fala, por exemplo, dos movimentos negros, quando ele fala do movimento LGBT, ele estaria incutindo na cabeça das pessoas uma guerra cultural e ele estaria transformando as pessoas em agentes de uma revolução comunista a partir da guerra cultural. Eu brinco com os colegas meus, tem que rir para não chorar. A gente mal consegue que nossos alunos ler o texto, a gente vai induzir os nossos alunos a fazer a guerra cultural. Assim, parece piada, mas assim, é muito doido. O problema é que a gente demorou para achar que isso também estava no pensamento das Forças Armadas. A gente achou que era só no clã Bolsonaro, né? Ou seja, essa doutrina desse inimigo externo, sim, em parte, está na formação do pensamento militar, na suposta forma de uma nova Guerra Fria. Isso é o plano ideológico, né, da doutrina, mas aí eu vou juntar ideológico de propósito mesmo, separando de doutrina. Por outro lado, eu acho que é importante, e aí eu queria focar na coisa da Comissão da Verdade, na coisa do PT, que é o seguinte, sim, tem uma mudança a partir do governo do PT, e aí é corporativo, e aí é aumento de salário, e aí é aumento de gasto do governo em orçamento de defesa. E reativação de projetos, né, associados ao submarino, né, ao caça, e aumento das despesas, aumento dos gastos nos quartéis. Né? Observe que nesse conjunto, e aí como o Lula especificamente nunca teve um envolvimento na luta armada, a luta dele era outra, mas claro, mesmo a luta dele sendo outra para o salário, também os militares tinham desconfiança, por quê? Porque também nesse nacionalismo anti-Ocidente é um braço do movimento comunista internacional. Mesmo a FHC, que na nossa classificação pode ser enquadrado como se você pensar, uma social-democracia, que tem todo debate se é ou não é, ou se você pensar, mesmo que seja enquadrado hoje como neoliberalismo progressista, ou qualquer coisa do gênero, o Avelar Coutinho vai dizer, não, ele é um socialista fabiano na sua origem, nas suas ligações com Bill Gates, com movimentos internacionais, isso também é o braço do movimento comunista internacional. Aí você entende porque na campanha eleitoral lá atrás, a associação
do FHC como também comunista. Eu não entendia isso, eu achava isso surreal, achava que não tinha nem lógica, nem junção, mas tem, inclusive tem na questão do pensamento militar, que também é muito, desculpa a palavra, chula, puto com o governo FHC, porque você tem uma restrição dos gastos, dos salários, e, como a professora Anaís comentou muito bem, um início da tentativa do controle civil muito mais forte sobre os militares, e eles perdem status social que é na formação histórica deles. E aí eu acho, aí um pouco fazendo aí análise do que foi debatido, eu acho que uma parte do lado civil achou que controlava mais do que controlava. Acho que esse é meu ponto. Acho que talvez esse meu ponto, por não ser meu objeto de estudo desde sempre, me deu essa margem de manobra para fazer essa análise crítica. Que eu acho que a ideia era, eu aumento o controle, eu aumento a atuação, eu aumento a relação com o lado civil, e eu vou influenciar o pensamento militar. Né? E isso, por exemplo, como a professora Anaís comentou muito bem, a Escola Superior de Guerra se abriu, mas ela também deixou de ser o eixo estratégico. O pensamento militar não vem hoje da Escola Superior de Guerra, ela está na mão. E aí, por isso que a gente só agora descobriu, com a lei de acesso à segurança, né, que tem lá um livro de João Lavete, que é referência obrigatória na formação. Ou seja, não é só o Santa Rosa, não é só o Avelar Coutinho, que morreu em 2011, que o seu livro foi reeditado pela Biblioteca do Exército em 2010 ou 11, se não me falha a memória. Ou seja, isso permaneceu, por incrível que pareça. O problema é, e por que isso ganhou força? Ganhou força primeiro porque os militares saíram do quartel e voltaram à política. Esse é o ponto. E por que voltaram? Voltaram, eu acho que sim, tem uma influência da Comissão da Verdade, e voltaram porque nós não fizemos uma transição como em outros países, nós fizemos uma transição negociada por cima, inclusive, do papel dos militares. Os militares voltaram a ter uma legitimidade, não por acaso. Se você olha a credibilidade institucional dos militares, das Forças Armadas, a partir dos anos 90, fica alto e é aumentada a partir dos anos 2000, porque aí a dificuldade, inclusive, do partido, do PT e de uma parte da esquerda, de entender o papel das Forças Armadas, porque vai promover uma quantidade enorme de GLO, ou seja, ampliando o poder de polícia das Forças Armadas, né? Isso fica uma complexidade enorme, isso aumenta a credibilidade junto à opinião pública, porque eles assumem o poder de polícia, eles dão ideia da ordem, isso está na origem da formação do militar lá atrás. Então eles, nesse papel, quando as instituições vão desmanchar, além de tudo, a desconfiança dos militares, tem a figura da Dilma, pessoal, uma ex-guerrilheira da luta armada, tá? Mais do que isso, os eventos que vão acontecendo na América Latina, que é a questão do chavismo e depois do Maduro, a ideia de que você estaria forjando ali uma revolução bolivariana de esquerda, e aí por isso que aparece o Foro de São Paulo o tempo inteiro nesse debate, como se o Foro de São Paulo fosse a organização que estruturasse uma revolução bolivariana, e aí surge a ideia, não, tá vendo, o Lula lá atrás deu dinheiro pra gente, eu sei que isso parece paranoico, mas deu dinheiro pra gente porque ele queria transformar o nosso exército verde e amarelo no exército vermelho, como o Chaves fez. Tá? Então vai potencializando uma quantidade de elementos, eu não acho que pode ser explicado apenas por uma dimensão. Tem a crise institucional profunda, tem esse anti-esquerdismo que se combina, e tem também um ajuste fiscal que a partir de 14 e 15 que a Dilma faz, e vai cortar uma parte enorme dos gastos, despesas, bolsas para os militares. Tá? É nesse contexto, e aí junto isso, com tudo isso, a ideia de que os militares têm, que eles são, ao mesmo tempo, o guardião da ordem, os capazes para resolver os problemas do país, que está na formação histórica. Inclusive, eles acham que o exército ele é anterior à própria nação, por isso que eles evocam a Guerra de Guararapes, que é a Guerra de Expulsão dos holandeses, como uma instituição que vem, inclusive, antes da nação. Olha que coisa muito doida. Tá? Então, Lucas, é nesse sentido, acho que isso vai ser minado por uma dimensão. Sim, a Comissão da Verdade vai afetar essa relação, mas outros eventos históricos, o anti-esquerdismo, né? E nesse sentido, é nesse amálgama, e que os militares também têm o seu pensamento de forma conservadora, é normal. Aqui a gente não pode querer viajar. Qualquer militar do mundo é conservador porque ele tem as armas. Na formação do militar, isso vale para o militar norte-americano, isso vale para o militar inglês, isso vale para o militar com o país escandinavo, ele é, na sua essência, conservador. E a sociedade brasileira passou por profundas transformações
em sentidos de não conservação, se você pensar. Aumento de renda, uma mudança do poder social, movimentos LGBT, movimentos negros. Isso, na cabeça do militar, isso seria uma desordem, estaria trazendo outros valores que eles estariam acostumados. Então, é nesse amálgama que você tem uma mudança do que eles interpretam do que é a questão da esquerda, do PT, e sim, a Comissão da Verdade teve um papel importante, mas não só. Acho que se você não olha por essas dimensões, fica apenas no discurso, olha, você criou a Comissão da Verdade, foi um erro de como o PT lidou com os militares, e aí parece que os militares também não têm nenhum problema e culpa nesse processo. Ou seja, todo mundo fica jogando a responsabilidade por um lado, a gente perde uma dimensão de multiplicidade, que é a volta dos militares à política e o reforço do anticomunismo. Lucas, se eu falar demais, você me corta, tá? Porque você já me conhece, falo muito, baiano, me corta no caminho e fala assim, Eduardo, dá uma parada aí. Vou cortar não, tá ótimo, acho que a conversa tá boa, tá fluindo bem, então sem motivo para cortar. E é bom que, na verdade, como disse antes, você está trazendo já vários elementos para a gente aprofundar. E um deles queria já pegar direto o gancho, enfim, de todo esse contexto que você desenha, e da entrada dos militares na política, né? E apontar, então, uma pergunta para essa relação específica dos militares com Bolsonaro. Acho que também, pensando aí nessas intervenções recentes no debate público, a gente tem uma série de analistas que têm apontado que, de uma forma talvez muito esquemática aqui, né, eu esquematicamente reproduzindo os argumentos desses analistas, que o Bolsonaro estaria tentando usar o Exército, né, usar as Forças Armadas, manipular, instrumentalizar, enfim, podemos pensar em vários termos. Pensando em intelectuais como Celso Rocha de Barros, Christian Lins, que vem escrevendo um pouco nessa direção. E, por outro lado, tem aqueles que defendem que, na verdade, Bolsonaro é usado pelas Forças Armadas, é instrumentalizado pelas Forças Armadas, né? Pensando aí nos comentários do Piero Leiner e outras pessoas também. Queria colocar essa questão para vocês, assim, como entender essa relação do Bolsonaro com as Forças Armadas? É possível pensá-la a partir de uma maneira esquemática, que um polo usa o outro, ou vice-versa? Acho que isso tem a ver também com essa dimensão da tutela que o Eduardo trouxe anteriormente. Mas é isso, queria passar a bola para vocês com essa pergunta. Anaís? Sim, Lucas. Bom, acho que essa pergunta é muito boa na minha perspectiva, né, eu gosto de usar para tratar dessa interação estratégica entre políticos e militares a teoria da escolha racional, que é uma teoria que se usa na ciência política, que vai colocar que os atores na política eles são autointeressados, ou seja, eles vão buscar maximizar, vão buscar implementar os seus próprios interesses. E aí a gente pode colocar interesses pessoais e também interesses institucionais. Então, a associação que o Bolsonaro faz, por um lado, com as Forças Armadas, ela naturalmente ela vai auxiliar na legitimidade do governo, porque as Forças Armadas elas são a segunda instituição na qual a população brasileira mais confia. O Latino Barômetro ele vai colocar que cerca de 45% dos entrevistados, eles confiam um pouco, ou confiam, não confiam mais ou menos, ou confiam muito nas Forças Armadas, e a igreja né, é a primeira beneficiária da confiança. Eu também queria colocar que as Forças Armadas, em geral, esse fenômeno que eu estou descrevendo, esse fenômeno é um fenômeno de diversos países. Pega Estados Unidos, pega países europeus. Nesses países também a população ela confia muito nas Forças Armadas. E esse foi, como a gente estava vendo antes, né, que o Eduardo estava colocando, foi um processo histórico, porque lá nos anos 20, 30, até o Werneck Sodré vai colocar que ser soldado era motivo de castigo, de humilhação. E isso em muitos países, ir para servir nas Forças Armadas
era uma espécie de um castigo para quem era condenado por vagabundagem, quem estava na prisão, etc. Então, a gente tem hoje em dia forças armadas que, apesar de tudo que a gente está vendo, elas têm muito prestígio em relação à sociedade, a população confia, e em repetidas ocasiões o presidente ele faz alusão a essa simbologia, ele faz alusão à identidade militar. Inclusive, quando eleito, ele vai afirmar que ele se tornava então um reles soldado, ou seja, para dar essa ideia que o Bolsonaro ele estava naquele momento cumprindo ordens. E também alguns pesquisadores, como Pierre Leirner, apontou que o Bolsonaro ele vai reforçar as visitas na graduação da Academia Militar das Agulhas Negras, que é a academia que forma, né, a primeira academia que vai formar lá os oficiais. Então, todos os governantes eles vão à cerimônia da AMAN, mas o Bolsonaro foi o presidente que mais foi até agora. Então, por um lado, sim, tem esse movimento de buscar reforçar a imagem, essa ideia que até na minha tese eu trabalhei sobre as operações GLO, né, no Brasil, e comparei com o México, e eu vou falar que é a mística militar, ou seja, essa ideia que os militares eles são mais preparados que civis, eles são imunes à corrupção, eles são mais eficientes. Inclusive, esse imaginário, ele apoiava, né, já que a gente também falou nessas operações da garantia da lei da ordem, que acontecem aí muitas das favelas do Rio, elas se apoiam também na ideia, né, que o militar ele vai fazer melhor o trabalho da polícia. Quando entrevista muito morador de favela durante essas operações, muitos falaram que preferiam a presença dos militares do que da polícia, porque o militar ele respeitava a população e o policial não. Então, assim, esses valores, pela própria natureza da cultura política, eles são valores muito arraigados na sociedade e eles estão sendo, eu diria que, instrumentalizados. Além disso, queria colocar que a sociedade brasileira ela passa por uma ressaca em relação aos partidos políticos. Historicamente, a gente teve os dois polos, né, PSDB e PT. Hoje em dia, essas duas alternativas elas são vistas com muito desconfiança pela população. E nesse sentido, Bolsonaro, com a imagem de um outsider da política, mesmo que ele não fosse, né, mesmo que ele tivesse a Brasília há décadas ocupando um mandato, ela vai ser muito estratégica. Então, assim, o casamento do Bolsonaro com os militares é um casamento que ele se dá por interesses, né? Porque, por outro lado, como Lucas, tu bem colocou, tem interesse em jogo das Forças Armadas. E aí eu acho que, assim, em termos de retórica, isso é muito presente, assim, quem entrevista militares sabe que é muito presente essa coisa, assim, a gente está fazendo GLO, a gente está fazendo tarefa na segurança pública, mas a gente não queria, mas não é o nosso interesse, né? E me parece que, como foi a primeira questão, né, que o Lucas colocou, que em termos da imagem, né, no senso comum que se consolidou sobre as Forças Armadas, a gente vê que essa ideia assim, que os militares eles estão moderando a atividade do setor ideológico, quando na verdade também tem interesses corporativos e interesses pessoais em jogo, né? E aí eu queria colocar alguns desses interesses. Então, como a gente colocou que os gastos com defesa nos anos 90, isso aconteceu ao redor de todo mundo, eles caíram, né, com o fim da Guerra Fria. Mas atualmente os gastos do Brasil eles não são muito elevados se tu compara com a média nacional, é 1,5% do PIB, mas o que é elevado, se tu vai ver a composição desses gastos, é os gastos com o pessoal, né? Então, o Brasil, o que vai para a defesa, mais de 75% dos gastos vai para pagar a folha, né? Enquanto em países como França, Reino Unido, esses gastos giram entre 30% a 40%. Além disso, o orçamento do Ministério da Defesa para esse ano foi o único que ele não sofreu contingenciamento. Então, aqui a gente está falando entre acadêmicos, que está nas universidades federais, a gente sabe que nos últimos anos teve graves cortes, as universidades federais, esse ano o orçamento da CAPES, que ele já está diminuindo muito, né? Ele foi cortado pela metade, e gastos sociais em geral estão em declínio. A gente vive hoje um momento muito grave, né,
em termos sociais e econômicos, com o agravamento da pobreza. Já são mais de 13 milhões, quase 14 milhões de desempregados, isso são os dados oficiais em todo o Brasil. E então essa decisão que foi uma decisão em suma do executivo de não contingenciar os gastos do Ministério da Defesa, ela é no mínimo peculiar. E além disso, até o Eduardo falou dos projetos, né? Tem também o projeto da compra das 4 corvetas da Marinha, que é um projeto que vai custar aos cofres públicos eu anotei aqui, 7,6 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, né? Sendo que o déficit do orçamento foi de cerca de 10 bilhões. Então, assim, todos esses dados que eu estou trazendo aqui, eles colocam que os interesses institucionais dos militares, eles também estão sendo atendidos. Além desses interesses institucionais que eu coloquei, tem interesses pessoais. Então, primeiro tem o interesse de ocupar uma posição na política, né? Poder, assim, tem também aquela sedução do poder, ocupar um cargo no governo. Também, geralmente, quem ocupa um cargo no governo, uma função gratificada, vai receber uma gratificação. E aí, então, é aquela famosa boquinha, né, que a gente vai falar. Além disso, teve reajustes dos salários dos militares. Aqui, quem é funcionário público sabe que o salário dos funcionários públicos eles estão congelados faz anos. E o projeto de lei orçamentária de 2020, ele aprovou um reajuste para os militares em 4 etapas de até 72%. Então, os gastos com a folha de pagamento dos militares na lei orçamentária desse ano, eles passaram de 324 bilhões para 336 bilhões, ou seja, foi mais de 10 bilhões de reais que houve de aumento. Além disso, ontem eu fiquei assim, eu estava atualizando um pouco esses dados e eu realmente fiquei um pouco chocada assim, com esses dados, porque muitos aumentos, né, no contexto de recessão, assim, um contexto em que o governo ele está de fato cortando gastos com tudo. E além disso foi aprovado essa habilitação, um adicional de habilitação, que é um adicional para quem realiza cursos de longa duração. E esse adicional, ele também, por exemplo, para um general de 4 estrelas que ganha 13 mil reais, quando tu ganha esse adicional de habilitação, tu ganharia mais 5 mil reais. Então, também é um aumento bastante expressivo. Além disso, os militares, eles também foram poupados da reforma da Previdência, que foi bastante intensa com os demais setores, e os militares eles sofreram um corte de 1 bilhão de reais, que se compara com outros setores é muito pouco, assim. Por último, também eu estava lendo uma matéria da Folha, que o presidente está contemplando um projeto, não era da Folha, desculpa, era uma matéria do Correio Brasiliense, que o presidente ele contemplou um projeto, né, por meio de um decreto, para aumentar as gratificações de quem ocupa cargos públicos. E aí essas gratificações passariam de atuais R$ 1.734, né, para um valor que pode ser adicional aos salários dos oficiais de R$ 6.991. Além disso, esse projeto ele possibilitou manter os 2 salários. Então, geralmente, quando tu é funcionário público e tu vai ocupar uma função gratificada, um dos teus salários ele diminui. Por exemplo, tu vai receber, tu tem que escolher, né? Então, o teu salário original, por exemplo, tu vai receber 60%, mais a função gratificada. E esse projeto do Bolsonaro era para possibilitar que quem é das Forças Armadas possa acumular o salário das 2 funções. Então, assim, esse bando de informação assim, que eu meio que vomitei assim, em cima de vocês, ele demonstra que realmente não é só um uso instrumental dos militares, né? Que tem o uso da imagem, da reputação, do prestígio, mas também para os militares está sendo muito estratégico estar no poder. É isso. Desculpa um monte de informação aí, vou jogar a bola
Professor Eduardo. Obrigado, Anaís. Diga, Lucas. Não, estava só passando a bola. Essas informações, elas são relevantes, importantes, né? E, assim, eu também tenho olhado parte delas e acho que ajuda a gente a entender uma das dimensões dessa relação entre Bolsonaro e os quartéis ou entre Bolsonaro e as Forças Armadas, que é a dimensão corporativa dos interesses da corporação Forças Armadas. Eu vou voltar nesse ponto, mas eu vou voltar para o início da pergunta. E por que isso? Né? Você apresentou duas perspectivas aqui, e eu também me fiz essa pergunta várias vezes, o quanto o Bolsonaro é um instrumento dos militares, ou quanto as Forças Armadas eram o instrumento do Bolsonaro. Ou seja, eu fiquei olhando isso de uma forma de causalidade, ou de um lado do outro, você apresentou, mas eu acho que tem um ponto que, para mim, separou a análise. É um evento que é aquela, em parte, aquela reunião do STF aberta, aquela reunião fechada, e a forma como foi a relação do Bolsonaro com os ministros militares, a forma como os militares também vão, inclusive na última nota, rebatendo o Gilmar Mendes, vão assinar não só o ministro da Defesa, ou seja, do governo, mas também os chefes, dos comandantes das forças. E aí eu acho que era o seguinte, assim, isso é bem complicado, a hipótese que eu tenho, mas mais para frente, historiadores do futuro vão talvez tenham outras interpretações, mas eu acho, na minha avaliação, pelo que foi dito, o projeto em 2018 era, tá? Nós vamos, na cabeça dos generais do alto comando, principalmente, nós vamos tutelar o Bolsonaro. Por isso a dificuldade de encampar o Bolsonaro desde sempre, porque o Bolsonaro tinha sido um militar que quebrou a hierarquia. Tinha todo um debate no início de 2018 o quanto essa lógica operaria ou não, né, no sentido dessa tutela. Muita gente dizia isso, inclusive, aí eu vou repetir o que o Manuel Domingos, numa entrevista recente, deu, a fala do Santos Cruz, que nós vamos controlar o nosso capitão, né? Ou, se você quiser o termo, o nosso cavalão, que era o apelido do Bolsonaro durante a escola militar. Então, achou-se que iria tutelar o Bolsonaro. E eu acho que é importante demarcar, e por isso que criou essa visão distorcida, principalmente da imprensa, naquela disputa no início entre o núcleo militar e o clã Bolsonaro, que na verdade ali representou a demissão do Santos Cruz, aquele mesmo que achou que ia controlar, foi o primeiro a cair, né? Ou seja, ali tinha uma disputa de poder de quem ia tocar adiante a agenda do governo, e naquela disputa ficou claro que era o clã Bolsonaro, né? E que tinha o Olavo de Carvalho de seu inspirador. Então criou-se uma falsa ideia de que teria uma cisão, ou seja, o bolsonarismo estaria utilizando como o exército o seu prestígio, e é verdade, como a professora Anaís comentou, a instituição Forças Armadas tem um prestígio enorme, e aí eu vou reforçar e deixar isso para o final, que acho que tende a perder nesse momento agora, o que o Hector Sampierre, que é professor da Unesp, vai falar que, por exemplo, a entrada dos militares na política ao lado do Bolsonaro pode representar o que as Malvinas foi para as Forças Armadas da Argentina, ou seja, você sai muito mais cambaleando, muito mais sem prestígio do que sua saída a partir de 85. Tá? O primeiro a utilizar essa expressão foi o Hector, há bastante tempo, nessa empreitada, mas aí voltando para a discussão do Piero Leiner, que também vai utilizar a ideia do Bolsonaro como instrumento das forças. Assim, eu concordo em muitas dimensões que o Piero levanta, o Leiner, mas nesse ponto eu acho que tem uma funcionalização exagerada. Eu acho que, na verdade, os dois têm uma coisa de irmão siamês, ou seja, tem uma lógica da ideia que os unifica, que é o anti-esquerdismo, que é o combate ao marxismo cultural. Isso também está nas Forças Armadas. É surreal, mas está também na doutrina, no pensamento. Tá? Isso dá para olhar no Santa Rosa, isso dá para olhar se você no Racha Paiva, que vai falar que o problema do Brasil era o marxismo cultural, ele vai dizer isso na entrevista na Lopreato, na Globo News, na véspera do primeiro turno da eleição, mas isso você vai ver o tempo inteiro no Vilas Boas, falando que a questão do politicamente correto era o problema do país. Eu vou ler o discurso aqui rapidamente,
uma parte do discurso, né, do Vilas Boas na sua saída do alto comando. Ele vai dizer assim: presidente Bolsonaro e senhora Michele, festejamos suas presenças, assim como a nação festeja os sentimentos coletivos que desencadearam a partir de sua eleição e assunção do cargo. O senhor traz a necessária renovação e a libertação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar, embotaram o discernimento e induziram um pensamento único nefasto. Em 2018, foi um ano rico em acontecimentos desafiadores para as instituições e até mesmo para a identidade nacional. Nele, 3 personalidades destacaram-se para que o rio da história, entre aspas, voltasse a seu curso normal. O Brasil muito lhes deve. Refiro-me ao próprio presidente Bolsonaro, que fez com que se libertassem nossas energias, um forte entusiasmo e um sentimento patriótico há muito tempo adormecido. Ao ministro Sérgio Moro, protagonista da cruzada contra a corrupção, ora em curso, e ao general Braga Neto, pela forma exitosa com que conduziu a intervenção federal no Rio. E por que eu fiz questão de trazer isso? Porque, na verdade, e agora, muito recentemente, também a defesa do Bolsonaro, eles são acoplados na dimensão da doutrina e da ideologia, e aí vou chamar ideologia de propósito, porque a ideia do inimigo comum é uma ideologia, sim, mas que os militares acham que não tem ideologia, eles acham que são neutros na forma de pensar, e nesse sentido, ao mesmo tempo, em vários momentos o Bolsonaro instrumentaliza, mas também os militares instrumentalizam o Bolsonaro. E aí, por isso, que a discussão, os dados que a professora Anaís trouxe, acho que são fundamentais, porque em termos corporativos, que vai dar boquinha de projetos institucionais, reforça o aumento do Estado Social, reforça o aumento do salário, reforça o aumento dos projetos corporativos, e aí, como a professora Anaís bem levantou, em 2018, não vai ser, 2020, desculpa, não vai ser contingenciado a despesa de defesa, e em 2019, como ela falou exatamente das fragatas, aumentou em 10% as despesas do orçamento em defesa, o que mostra, né, que essa ideia que os militares vão desembarcar do Bolsonaro é uma ilusão. Tá? O Bolsonaro tem um projeto militar também por trás. O bolsonarismo se conecta com a doutrina do pensamento militar. Eu sei que isso, às vezes, é muito forte, eu sei que isso, os militares... uma entrevista que eu deveria persona não grata no site Defesa.net, porque o próprio site Defesa.net, que representa corporativamente, inclusive dizendo, por eu não ser especialista, como se isso fosse um problema, eu não me enxergo especialista em quase nada. E por que eu estou ressaltando isso? Porque na cabeça deles, eles disseram o tempo inteiro, quando o Braga Neto chegou ao poder, quando ele chegou como... Ele que estaria comandando o Bolsonaro. E aí você vê aquela reunião interna que o STF liberou, o Braga Neto, primeiro, toma a descompostura do Guedes, e segundo, toma enquadrada o tempo inteiro do Bolsonaro. O que você vê é que, e acho que a instituição Forças Armadas que para esse projeto, sim, está desmanchando, e aí eu queria reforçar que não é só ela, que é um problema, porque quando um país, a instituição Forças Armadas, eu acho que as pesquisas vão mostrar isso daqui para frente, perde credibilidade, e era a instituição que estava parada, e a gente já tem as outras instituições se fragmentando e perdendo credibilidade, que vai do STF, que vai da política, que vai do judiciário, que vai do executivo, você começa a ter um problema estrutural profundo de trajetória de país. Né? Ou seja, estou querendo reforçar o peso da importância das Forças Armadas enquanto instituição fundamental para pensar um país e um projeto de nação, ao mesmo tempo que elas incorporaram um patriotismo tacanho, né? De um alinhamento completo com os Estados Unidos, que não é apenas do Bolsonaro, e é das Forças Armadas, ao ponto, e aí eu queria fechar, que o militar, isso aí na grande imprensa, o militar norte-americano que cuida da América do Sul e da América Latina diz que o oficial designado brasileiro está lá e está sendo pago pelo governo brasileiro para nos servir, para trabalhar para a gente. Assim, não tem como maior desmoralização do que isso. E você vê o quanto isso tem afetado, que o ministro da Defesa fez uma nota de esclarecimento dizendo que as reportagens, as matérias recentes são equivocadas, erros, e que
a filha do Braga Neto, a filha do Pazuello, não tem nada a ver com essa história da boquinha ou do nepotismo. Assim, é muito preocupante a situação que é das Forças Armadas, mas é também do Brasil, enquanto qualquer trajetória para frente. É isso, Lucas. Acho que a gente já estourou bastante o tempo inicialmente previsto. Eu ainda tinha uma quarta pergunta que eu vou reformular ela um pouco para já passar para vocês na forma de considerações finais. E também acho que é um tema que a gente já tratou aqui em algumas das falas de vocês. Mas basicamente queria colocar para vocês a questão sobre as novas gerações dos militares, né? Retomar esse tema. Pensando em tudo isso que a gente vem conversando sobre como, enfim, esse pensamento da extrema-direita, até do Olavo de Carvalho, influenciou e influencia determinados setores, né, dos militares, vocês acham que dá para acreditar, em alguma medida, assim, pelo que vocês têm estudado, pelo que vocês têm lido, que novas gerações de militares estão sendo formadas em um novo quadro, enfim, de pensamento, de imaginário, de estudo, de ideologia, ou seja, é possível imaginar que esses rompantes anticomunistas, anti-esquerdistas e essa ideologia do medo, do marxismo cultural e coisas do tipo, ela em algum momento vai deixar de ser dominante entre os militares, ou a reprodução desse tipo de ideia é constante, segue em curso e não dá para a gente ser muito otimista em relação à forma pela qual as novas gerações de militares vêm se formando. E aí, com isso, eu passo para vocês a palavra também, já como forma de consideração final, para a gente ir caminhando para o fim. Anaís. Tá bem, Lucas. Eu vou buscar ser breve. Sobre essa questão da nova geração de oficiais, eu acho que talvez eu e o professor Dada a gente vai ter visões um pouco opostas, assim, né? Com algumas diferenças. Mas, como eu falei, um dos problemas quando a gente trabalha sobre os militares é o hermetismo das instituições e o acesso aos dados. Então, eu também não quero me colocar como uma especialista de Forças Armadas e política, porque, na verdade, a minha tese, né, e meu pós-doc, eles são mais sobre as missões dos militares, ou seja, o que os militares estão fazendo dentro das fronteiras. E aí eu trabalho muito sobre as operações da garantia da lei e da ordem, e mais recentemente estou tentando, né, começar um projeto de pesquisa sobre as ACIS, as ações cívico-sociais, ou seja, o que os militares fazem desse papel mais assistencialista, né, nas periferias das cidades e nas áreas rurais isoladas. Então, eu, apesar de identificar, né, e até eu escrevi sobre isso, identificar algumas semelhanças com a doutrina das operações para garantia da lei e da ordem e a doutrina da guerra revolucionária e da contra-insurgência, eu vejo que existem diferenças importantes. A primeira delas é que não existe uma referência mais a um inimigo interno. Então, tanto na atuação quanto nos manuais das Forças Armadas, não se vê mais o traficante, ele não entra na mesma categoria que tinha, por exemplo, do guerrilheiro. Além disso, existe, apesar de limitados, existe uma série de freios e contrapesos institucionais, né? Ou seja, existe, enfim, poder judiciário, existe as próprias organizações da sociedade civil, que os militares eles precisam levar em conta quando operam. Então, assim, uma das grandes preocupações, na verdade, quando o militar vai fazer esse tipo de operação, é justamente como é que se pode dar problema legal, ou seja, se vai estar dentro da lei. E esse tipo de preocupação não existia nesses mesmos moldes nas operações contra a guerrilha, ou seja, nas operações contra a guerrilha tinha, né, um cheque branco para fazer qualquer coisa, para torturar, para matar, etc. Assim, o que eu estou colocando aqui, mais uma vez, é especificamente a doutrina das operações de GLO, que é o que eu estudo, né? E o que mais eu queria dizer
é que, assim, ao mesmo tempo, eu acho que o que existe, e aí acho que o fator generacional ele é importante, existe uma sedução, né, de oficiais aí, tanto, acho que essa questão tu não fez, né, Lucas, mas eu vou colocar assim bem rapidamente, é uma sedução dos oficiais, tanto da reserva, da ativa, de baixa e de alta patente, com o projeto político do Bolsonaro. Aí eu concordo assim, com o que o Eduardo estava falando, acho que realmente tem uma identificação política e que esse discurso, né, que o Santos Cruz ele colocou muito quando ele foi demitido, né, da Secretaria do Governo, esse discurso que os militares eles estão lá para ser o freio de mão da suposta ala ideológica, eu acho que esse discurso ele é muito superficial. Acho que o Eduardo ele já colocou várias né, tem mais informações assim, mas sobre como a MAN, eu achei muito interessante isso, como a MAN também usa, né, teóricos eu não gosto de usar a expressão olavismo, né, mas enfim, filiados ali à escola, a suposta escola do Olavo de Carvalho. Eu também queria colocar uma informação que eu acho interessante, que o Olavo de Carvalho, ele publicou artigos, né, na revista do Clube Militar, né, que a gente estava falando antes, Lucas. Então, existe um diálogo, né? Existe um diálogo. Isso não exclui que vai ter conflito entre esses grupos, porque tem questões corporativas, né? Porque, como eu estava falando antes, os militares eles estão defendendo os interesses da corporação. Além disso, eu queria colocar que tem muitos militares, sobretudo de baixa e de média patente, que eles são evangélicos. Então, existe uma identificação com o projeto mesmo político do Bolsonaro, não só pela identidade militar, mas também por esse discurso moralista. Eu até gostaria, eu estava até procurando assim essa referência, mas tem um paper sobre isso, sobre a adesão desses soldados e praças às igrejas evangélicas. Eu também queria salientar que, assim, mais né, em termos das considerações finais, eu gostei muito assim desse debate e tal, mas que esse não é um fenômeno restrito aos oficiais da reserva, também é um fenômeno que impacta os oficiais da ativa. O Braga Neto, eu acho que agora, não tenho certeza, mas acho que agora ele foi para a reserva. O Braga Neto, quando ele entrou no governo, ele era da ativa. O nosso ministro da Saúde, né? O nosso ministro da Saúde, ele é da ativa, e o general Ramos, ele também é da ativa. Eles são militares que estão ali diretamente assessorando o presidente. Além disso, que a gente está falando dos mais de 6 mil, né? Mais de 6 mil militares que ocupam cargos no executivo. O último número que a gente tinha, isso são fontes jornalísticas, era de 13 mil, então assim, é muito impressionante, né? Como esse número está aumentando. A maioria é da ativa, né? E esse problema é que os militares, quando a gente fala né, dessas coisas de reserva da ativa, o problema é que quando os militares que estão na ativa, eles retornam do mundo político, eles vão trazer, né? Eles vão trazer esse debate para dentro da corporação. E um tema central que a gente fala quando é profissionalizar as Forças Armadas, né? Esse é um grande debate assim, de quem estuda relações civis e militares, é de fazer com que a socialização dos militares ela aconteça com um isolamento do mundo exterior, né? Isso é aquela coisa que a gente fala das instituições totais. Então precisa estar isolado, porque os militares, eles têm essa característica peculiar, né, que são aqueles responsáveis pelo monopólio legítimo dos meios de violência. Eles têm as armas, né, e com isso eles têm uma capacidade enorme de depor os governos eleitos. Então, por isso que é fundamental numa democracia cercear esse comportamento e difundir valores democráticos. Por último, assim, realmente por último, eu queria colocar que esse movimento, que acho que agora, assim, eu no começo deste ano, eu ainda tinha um pouco de um certo cuidado, né, de usar o termo politização, mas acho que a gente já pode dizer, né, que existe realmente os fatos agora são muito notórios, assim, da politização das Forças Armadas, e essa politização, o problema, né, que é uma politização
tanto de oficiais da ativa quanto da reserva, e de oficiais de baixa, de alta patente, ou seja, é um movimento disperso. E esse movimento, ele vai incidir também, o que eu acho mais problemático, é na expectativa daqueles militares que entram na corporação. Porque o que tu vai preferir? Tu vai preferir receber uma gratificação para, né, trabalhar no Palácio do Planalto, ou tu vai querer dar tiro numa favela, né? Então, existe assim, o que eu já coloquei em outras entrevistas é que eu acho que existe sim o risco de um novo tenentismo, de uma quebra de hierarquia. Hoje, o atual comandante do Exército é um comandante, né, o Pujol, que ele tem adotado uma posição de mais distanciamento, um perfil mais, digamos, técnico em relação ao Bolsonaro, mas conforme as pessoas que ocupam os cargos, essas diretivas elas podem mudar. Então, nós temos um presidente que ele não respeita, apesar de ter sido, né, eleito pelo voto, ele não respeita as regras do jogo democrático, ele diversas vezes já encabeçou manifestações antidemocráticas, e então, assim, colocando assim um cenário meio pessimista, né, que infelizmente os tempos nos colocam, mas se no futuro o comando das Forças Armadas endossar, né, de modo explícito o governo e uma quebra, né, uma quebra da ordem constitucional, eu acho que pode existir uma chance de apoio nos quartéis, né? E aí a gente entra num grave caminho de aprofundamento, né, dessa politização dos militares que todos os países autoritários eles passaram. Então, por aqui eu encerro assim as minhas considerações. Mais uma vez, agradecer, Lucas, ao convite para o debate. Eu gostei muito das suas questões, assim, me fizeram muito refletir. Também gostei muito de conhecer a professora Eduardo, acho que aprendi bastante com ele, assim, hoje. Obrigada. Obrigada, Anaís. Eduardo? Bom, eu vou tentar ser breve. Eu vou pegar essa bola aí que a Anaís me passou da coisa do tenentismo. Sim, acho que há uma possibilidade de uma quebra hierárquica. Acho que nesse momento diminuiu, mas ele pode voltar a aumentar na véspera da eleição. E eu queria reforçar a diferença do que é o tenentismo lá atrás, porque aquele tenentismo lá atrás tinha um projeto, vamos dizer assim, progressista, isso eu não tenho dúvida nenhuma, mesmo que da forma como foi implementado, porque era combater as oligarquias da República Velha. Era um projeto de Brasil industrial, urbano. E hoje esse suposto tenentismo é um combate do marxismo cultural, o retorno dos valores ocidentais e cristãos. Então, assim, que é o projeto bolsonarista. E aí, sendo mais pessimista do que a professora Anaís na outra parte, eu não acho que na formação hoje das Forças Armadas, de uma nova geração, tem um grande distanciamento em relação aos da antiga. Porque acho que por exemplo, essa influência do Olavo de Carvalho, que frequentou os quartéis ao longo dos anos 90, e que tem um Olavete, né, com um livro obrigatório nessa formação, isso mostra a vinculação institucional. E que aí, novamente, eu não realmente, como ela falou, não gosto de chamar do pensamento do Olavo de Carvalho, porque, na minha visão, o Olavo de Carvalho ele vai praticamente copiar elementos desse pensamento paleoconserve da extrema-direita norte-americana dos anos 80. Se você pega esse livro do William Bonn, que eu já citei aqui, que vai falar sobre o rock, sobre o ateísmo, sobre como niilismo, né? E você olha o sumário dos livros do Olavo de Carvalho, são muito parecidos essa discussão. Então, assim, e aí eu queria reforçar na ideia que também, se você olhar o que são as doutrinas militares no mundo, elas também estão contaminadas por essa extrema-direita. Então, não vejo porque nessa formação nossa atual, que ainda está preso numa suposta Guerra Fria e o seu inimigo é o marxismo cultural, e eu entendo o que a professora Anaís comentou, disso não aparecer nos documentos, mas eu desconfio que tem uma tentativa de retorno de identificação do inimigo interno mais geral, que aí não seria mais o traficante de droga, mas seria quem? O marxista cultural, o mais ainda, o intelectual orgânico. Não por acaso acabou de pipocar a ideia que o GSI estaria investigando os antifas, professores universitários. Aí eu volto para aquela discussão que eu fiz como piada, mas é o que está acontecendo, é surreal, assim. Parece que você está num mundo invertido. E você fala, como é que os militares entraram nisso? Aí eu vou afirmar de forma peremptória que o terraplanismo penetrou sim nas Forças Armadas, eu sei que isso é muito forte,
Isso é muito complexo e para quem estuda isso há mais tempo, isso torna ainda mais complexo a análise, mas o terraplanismo sim penetrou, e esse terraplanismo, quando penetrou, ele não está só apenas nos mais velhos, eu acho que tem, sim, e aí acho que é o ponto, vai ser necessário reconstruir o papel e a função das Forças Armadas, não dá para ficar com Forças Armadas com poder de polícia, GLO como efeito, não dá para a politização dos quartéis, e que acho que o Lucas até teve acesso, que é o texto que eu escrevi no início de 2019, no início do governo Bolsonaro, já dizendo que havia uma politização. Por quê? Por que eu escrevi daquele jeito? Porque 2018 já tinha um sinal disso, no papel que Vilas Boas teve na eleição e na aglutinação do projeto bolsonarista, ou seja, os quartéis, na verdade, voltaram à política a partir do final de 2017, com aquela fala do Mourão em público, né? Nesse sentido, eu acho que. Aí eu vou fechar de uma forma ainda mais pessimista. Porque não é só as Forças Armadas que precisam reconfigurar. Nós estamos desmanchando a institucionalidade. Você tem uma politização do judiciário. Imagine o seguinte: como é que você consegue manter um Estado de Direito, um Estado democrático, um Estado. Imagine assim, eu sou um pensador no campo da esquerda, eu sou o estereótipo do marxista cultural, vamos dizer assim. Nesse sentido, o que eu vou defender aqui é a ordem, a regra, a lei, o que está escrito, porque na cabeça do militar ele também está defendendo a Constituição Democrática, por isso que ele evoca o artigo 142 de uma forma distorcida de interpretativa. Só que o que você está vendo é também a politização do STF. O que o STF está fazendo, o que tem feito ao longo desde 2015, é um negócio insano. Então, os militares, quando criticam a politização do STF, em parte, eles têm razão. Só que eles também politizaram os quartéis em 2018, e quando não era a favor deles, eles não reclamavam. É todo mundo operando num sentido corporativo pessoal, numa guerra de todos contra todos, só que os militares, como bem alertou o professor Anaís, têm as armas e eles balançam as armas para fazer política. Só que o balançar das armas foi o seguinte: vamos pagar para ver, e pagaram para ver, então as instituições vão perdendo credibilidade. Ou seja, é mais do que reconstruir quais são as funções e o papel, não só da formação do militar, mas o militar tem que pensar enquanto defesa do seu inimigo externo, isso em qualquer lugar praticamente do mundo, deixar de ser ou político ou poder de polícia, porque ele não é preparado para isso, né? Se ele for preparado para isso, ele não é preparado para a defesa. Só que essa reconstrução não é a reconstrução apenas do papel institucional, tanto na formação do militar, como que é a questão da função defesa. A gente está vivendo uma profunda crise de diversas outras instituições. Aí, sendo muito mais pessimista, eu não acho que as instituições estejam funcionando, eu não acho que a contabilidade esteja funcionando, eu não acho que as instituições continuam formalmente existindo, mas elas perderam a capacidade de coordenar os processos humanos, os processos sociais. E quando isso acontece, a gente perde a legitimidade e a capacidade, a gente vive hoje uma guerra de todos contra todos, com aparência de normalidade, como se tudo estivesse funcionando, e eu já acho que a gente já vive uma democracia restrita, parecendo que é formal. E acho que a questão é reconstruir essas dimensões, e por incrível que pareça, alguém que é dito, se enquadra no estereótipo do marxismo cultural, o primeiro movimento sabe o quê? Cumprir a regra, cumprir o que está escrito na lei, sem interpretações das mais diversas, porque aí você usa a seu favor dos seus interesses particularistas o advogado que eu estou fazendo o bem comum. Isso vale para os militares, que estão fazendo um bem comum na Amazônia, que estão defendendo o patriotismo. Isso vale para o Bolsonaro, que está fazendo um bem comum pela defesa dos valores cristãos ocidentais. Isso vale para o Moro e para a Lava Jato, que estava defendendo o bem comum, a corrupção, e destruiu vários setores e passando por cima de regra. Isso vale para a ideia do que é bem comum para todo mundo. Então, isso vira um caos. A gente vive uma completa desestruturação. Isso vale para esses setores dominantes que dizem que vão fazer a economia crescer, reduzindo o Estado e flexibilizando, mas estão aumentando sua lucratividade e mil pirão primeiro, que ferre-se o resto. Ou seja, nós estamos desmanchando, e é por isso que o tenentismo pode acontecer, mas não é o tenentismo antes do 30, porque essas instituições, essas institucionalidades, elas estão fragmentando, desmanchando, e a gente vai ter mais do que reconstruir a formação e instituição, Forças Armadas, a gente vai ter que reconstruir o Brasil.
Bom, obrigado, Eduardo. Queria agradecer muito a vocês dois, Anaís, Eduardo, pela participação na conversa, dizer que foi, enfim, um debate de altíssimo nível, acho que todo mundo vai concordar. Agradecer a todas e a todos que estão nos assistindo também, lembrar que o História em Quarentena está no Facebook, mas também no Twitter, no Instagram, no YouTube, e nossos vídeos já, enfim, das atividades anteriores estão todos no nosso site também, que é www.historiaemquarentena.com. O História em Quarentena é um projeto coordenado pelos historiadores Carlos Trindade, Natália Guerelos, Mariana Menezes, Melanie Tuluati, Paulo César Gomes e, por mim, Lucas Pedretti. E, com isso, agradecendo mais uma vez a Anaís e Eduardo, eu encerro por aqui e até a próxima. Tchau, obrigada.